Muito bom dia a todos. Começa agora mais um dia do terceiro Encontro Internacional de Prospecção de Negócios Confiança, com o tema Central Nordeste Brasileiro, numa perspectiva de 10 anos, crescimento sustentável com novos investimentos. E para começar o evento de hoje, eu vou chamar a senhora Eloá Risque, ela que é diretora executiva da empresa Infoco. Por gentileza, senhora Eloá. Uma salva de palmas. A todos, gostaria antes de mais nada de agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês a respeito da questão dos recursos humanos, que eu não vou tratar como recursos humanos, e sim como capital intelectual. Nós estamos, durante esses 2 dias, tratando de rodada de negócios, né? Negócio significa dizer empreendimentos. E empreendimentos que estão por se realizar e que são realizados no Nordeste brasileiro com uma pontuação para o estado de Pernambuco. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês breve, mas falando de como a gestão pode ocorrer e essa gestão para que nós possamos todos dela usufruir do sucesso, né? Do sucesso de uma forma ampla e restrita. Quando eu me refiro a ampla e restrita, no sentido de que o sucesso se faz com o desenvolvimento da região, com o desenvolvimento do empreendimento, né, que é bom para todos. Então, me permitam iniciar. Por favor. Olha, a gestão moderna, ou a gestão da era do conhecimento, ela é feita com a junção e a sinergia de 4 capitais. Aliás, de 4 capitais. Capital ambiental, capital estrutural, capital de relacionamento, e eu coloquei no centro o capital intelectual. Isso não quer dizer que um tenha prevalência sobre o outro. Porém, a sinergia de todos eles é que vai dar à empresa a condição de se tornar sustentável e do negócio ser um negócio próspero. Então vamos ver como é que isso funciona. O capital ambiental. Que capital ambiental é esse? É aquele definido por fatores que descrevem o ambiente externo da organização. São as características socioeconômicas da região. Agora vamos falar um pouquinho do outro capital, o capital estrutural. O que é o capital estrutural? É o conjunto de sistemas administrativos, conceitos, modelos, rotinas, marcas, patentes e programas de computadores, etc. Tem vários outros fatores que intervêm também e que definem. É a estrutura necessária para fazer a empresa funcionar. E é mais ainda, é o único possuído pela organização. Esse, o dono da empresa, detém todo ele. E é tão verdade que quando a gente sai da empresa, veja lá, por favor, é o que fica na organização quando as pessoas vão embora para casa. Então é o único capital, o capital ambiental é humanamente impossível de deter. Ele se apropria em determinadas circunstâncias, né? Mas não o detém. O capital estrutural não, é dele. Esse é o único que o empreendedor, o dono de uma empresa, pode considerar como seu. Por favor. Aí vem o capital de relacionamento, é o terceiro que nós estamos falando, que é definido pela rede de relacionamento de uma organização que tem com clientes, fornecedores e parceiros. Olha, se eu falei com diálogo, existe o diálogo interno, com os nossos funcionários, e existe o diálogo externo, né? Aliás, eu costumo dizer em minhas aulas para meus alunos o seguinte: o network se constrói a partir do ambiente acadêmico. Porque, brinco com eles, uso até uma expressão que não é muito usual aqui em Pernambuco, mas em São Paulo era muito, por conta da marca de uma bebida, né? Aí eu pergunto para eles: quem vocês convidariam para fazer parte do seu time numa empresa? Aquele colega de turma que vocês recorriam a ele na hora de fazer um trabalho, ou aqueles que vocês convidavam para ir manguaçar lá fora no bar da esquina, né?
Então, o network, ele é feito, inicia-se dentro de uma instituição de ensino. E ele se consolida e se amplia ao longo do tempo da vida útil de cada um de nós, enquanto profissionais. Né? Então, esse capital de relacionamento é importantíssimo. Vejam, como é que um gerente de banco, ele sai de uma bandeira e vai para outra? Por que é que ele é chamado? Porque quando ele sai, ele leva consigo quem? Seus clientes. O que é que ele fez? Fidelizou. O que é que ele fez? Usou de uma capacidade de relacionamento tão forte, né, que supera até a bandeira em que ele trabalhava anteriormente, não é isso? Então vamos lá. Quais são os principais atores de um ambiente de negócio? Aqui a gente pode entender também como stakeholders. Primeiro, os clientes. Gente, as empresas precisam conhecer efetivamente os seus clientes. Quem são os meus clientes? Será que eu os conheço bem? Será que eu os trato bem? Será que eu os fidelizo bem? Ou será que minhas relações são tão frouxas ao ponto de a concorrência fazer com que eles se esqueçam de mim muito rapidamente? Essa é a grande pergunta. Então, é preciso que a gente tenha a consciência de que estabelecer início de uma relação de clientela, né, com o cliente, não quer dizer que essa relação se perdure. Né? Nós temos empresas que têm problemas seríssimos de pós-venda, não é? E é por aí que a coisa vai para o ralo. Então, tratar bem o cliente é tratar na hora em que a gente está prospectando, na hora que a gente realiza a aproximação do negócio, mas é na hora também que depois que ele se torna nosso cliente, a gente mantém uma relação de aproximação e de alimentação da motivação para ele sempre ter por nós a preferência. Fornecedores, vejam, pequenas empresas que têm fornecedores únicos ficam na mão deles, né? Então é preciso que a gente saiba também como trabalhar os nossos fornecedores. E isso é importante estabelecer essa relação, porque às vezes acontece de você precisar de determinado matéria-prima com uma rapidez fora do normal, e se você não tem aí uma relação de fidelidade, você também não vai conseguir do outro lado essa disponibilidade. Os demais, por favor. Sindicatos. Veja, a relação com o sindicato também é uma relação difícil e uma relação necessária. Né? Por quê? Porque eles são os porta-vozes, eles são os representantes legais dos funcionários. Né? Então, muita coisa está aí envolvida nessa questão. Por favor. Governo. Não preciso nem me estender bastante, porque ontem já foi exaustivamente falado a respeito. Instituições financeiras também, né? Porque hoje, quando você abre um negócio, você tem que analisar e ver a conveniência de você trabalhar com recursos próprios ou com de terceiros. Não é isso? Então, para isso você tem que estabelecer boas relações com as instituições também financeiras, né? Para adquirir o crédito. Competidores. Quem são meus competidores? Quem é a minha concorrência? Ela pode estar muito próxima de mim, mas ela pode estar no outro lado do mundo e fazer o mesmo estrago. É preciso que eu a conheça. Né? Meios de comunicação. Isso é um pecado capital das grandes empresas. Aí não tem pequena, média e grande não. Todas falham muito na comunicação. Né? Os meios de comunicação internos, eles são, às vezes, eu poderia até dizer sem medo de errar, mas na maioria das vezes eles são insuficientes. E grupo de interesses, ontem foi falado na Câmara que vai se criar, né? A partir de uma parceria da confiança com outra empresa de fora, que mostra isso. Grupos de interesse se fortalecendo para fortalecer o negócio no qual está inserido em determinada área. Isso é muito importante. Vamos lá?
Pois bem, o capital de relacionamento é aquele que valoriza e incentiva a criação de estratégias para lidar com seus atores de maneira a ampliar sua presença no mercado. A gente se consolida na medida em que é capaz também de se relacionar bem com as pessoas. No universo dos negócios, as redes são compostas de conjuntos de ligações dinâmicas entre parceiros, os quais estão engajados em trocas deliberadas e estratégicas de serviço, conhecimento e valor. Ontem, o Hans falou muito a respeito da educação e como a educação no estado de Pernambuco ela avançou e tal. Eu diria que ela avança por um lado e se retranca pelo outro. Né? A educação no nosso país ainda é algo que está por se conquistar de uma forma definitiva e que possa ser efetivamente o grande diferencial que vai nos levar ao desenvolvimento não apenas sustentável, mas de realização pessoal das pessoas. Né? Que isso é o mais importante, tirar da condição de analfabetos. Né? Eu vivi muitos anos no estado de São Paulo, fiz o meu processo de doutoramento na Unicamp, mas eu vim fazer a minha pesquisa aqui no estado de Pernambuco, porque sou pernambucana. Por favor. Bom, chegamos a ele. O capital intelectual é esse que diz mais de perto a minha gestão, ao meu fazer, né, dentro das organizações. E aí tem uma pergunta que não quer calar, porque faz parte do imaginário de muita gente, né, que está no meio. As pessoas são o maior patrimônio da nossa empresa, verdade? Será? E se eu discordar? Me permitem? Por favor. Veja, nós estamos mais equivocados. Por quê? Eu justifico. As pessoas trabalham nas empresas, mas elas não são patrimônio, até porque são livres para entrar e sair quando quiserem. Não são escravas. Graças a Deus esse tempo já foi. Não é? Habilidades, competências e relacionamentos são propriedade dos indivíduos. As empresas pagam para obtê-lo. Elas não dependem. Não são delas. Não é isso? Então a frase, ao longo do tempo, disseminada, ela não reflete uma realidade, pelo menos hoje, graças a Deus. Né? Embora que eu também entenda que quem pensa assim, não pensa com maldade, nem pensa na intenção, vamos dizer, de se apropriar deste capital. É porque foi uma coisa que ficou no imaginário durante tanto tempo, que as coisas vão mudando e não se apercebem, né? Mas hoje a frase já não se justifica. Vamos lá, por favor? As empresas utilizam o capital intelectual das pessoas sem, no entanto, deter sua propriedade. Por favor, bem. O capital intelectual é um ativo intangível, está na cabeça da gente, que pertence ao próprio indivíduo, mas pode ser utilizado pela empresa para gerar lucro ou aumentar seu prestígio e reconhecimento social. É uma empresa valorizada, ela só será se conseguir atrair, reunir e manter o capital intelectual. E para isso ela precisa, por favor, ambições do ser humano de crescer. Por favor. Empresa boa para se trabalhar não é aquela que paga bem, mas a que trata seu colaborador com respeito e atende às suas necessidades de desenvolvimento. E aí, para finalizar, qual é o nosso principal desafio? E depois que a gente passou um dia de ontem ouvindo falar a respeito da dificuldade que nós temos de capacitação, de profissional qualificado, o que é que a gente pode sugerir como grande desafio? Vejam, superar décadas de descompromisso com a qualificação profissional na região Nordeste, e dentro de uma lógica sistêmica integrada de mundo globalizado, requer um desempenho profissional compatível com a exigência da era do conhecimento, onde de forma significada não se cogita mais de mão de obra, e sim mente de obra. A gente não fala mais naquela pessoa que trabalha de forma repetitiva mecânica. Hoje o ato de acionar um dispositivo qualquer é um ato inteligente, não é mais um ato mecânico. Essa é a grande diferença. E a gente tem que capacitar as pessoas para isso, para usar a sua inteligência da melhor maneira possível e dar o seu contributo para o desenvolvimento pessoal e do nosso Estado, do nosso país. Obrigado e muito bom dia a todos.